O advogado de um entregador de comidas dá entrada em ação de reparação de danos morais contra o dono da hamburgueria lá do bairro da Várzea, fato que repercutiu no Brasil todo. A vítima alega que foi humilhada e que um vídeo do constrangimento ainda foi compartilhado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes de Repressão a Crimes Cibernéticos. Nesta quarta, a nossa equipe de reportagem conversou com o empresário. Vê o que o empresário alegou. Houve uma falha minha, entendeu? Na comunicação só, entendeu? Estou sendo muito ameaçado ultimamente, eu estou meio abalado nessa situação, entendeu? Mas, sobre o Breno, eu venho aqui pedir desculpa pela situação que está causando. Não é da minha índole, quem me conhece sabe a pessoa que eu sou. Quero que tudo se resolva bem. Na verdade foi uma brincadeira, é verdade, uma brincadeira de mau gosto, mas que foi reconhecido pelo Jader poucos minutos depois. Ele ligou para o Breno: Breno, me desculpe, eu vou retirar, não tinha qualquer intenção de te machucar. O Breno tinha intimidade, era amigo, próximo ao Jader, juntamente com todos os outros entregadores. Com relação à questão da injúria, fato extremamente atípico, entendeu? O animus jocandi, na linguagem do direito, é a intenção de brincar. Ou seja, não teve crime, eu tenho certeza que o delegado vai entender dessa forma. Aí, sobre a ação de danos morais, o advogado do empresário, Rafael Nunes, disse que só vai se pronunciar depois que receber o documento, né, oficializando esta ação. Ele informou ainda que o cliente prestou depoimento na polícia na tarde desta quarta-feira. Lembrando que o entregador, ele, no final das contas, há males que acabam vindo para o bem. Foi um momento de dor, de constrangimento, a gente entende, mas ele ganhou moto, fizeram a vaquinha virtual, já arrecadaram mais de 20 mil reais para ele. Uma situação muito ruim, mas que pode, inclusive, mudar a vida dele. Tem coisas que acontecem dessa maneira na vida da gente, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. E esse caso do entregador gerou dúvida nos trabalhadores, o que pode, o que não pode. Inclusive, se você pode se vestir dessa ou daquela maneira quando você estiver exercendo o seu trabalho. Para tratar do assunto, eu vou conversar com a advogada trabalhista Mariana Souza. Mariana, boa tarde, Mariana. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos que nos assistem. O patrão, ele pode proibir o empregado, por exemplo, usar uma bermuda, ou, vamos supor, eu não sei nem se ainda se usa muito isso, a jovem, por exemplo, usar uma mini saia, ou usar um short. Pode mandar no tipo de roupa que o empregado usa, doutora? Pode. Liberalidade do empregador determinar a vestimenta do empregado. Através de uma política, através de um e-mail, na hora da contratação, ele pode dizer que tipo de roupa o empregado dele pode usar. E a pessoa que trabalha por conta própria? Hoje em dia tem muito disso, né? O entregador, ele às vezes é vinculado a um aplicativo, mas ainda tem essa questão que está ainda sendo julgada nos tribunais do trabalho sobre o vínculo empregatício do entregador, desses iFood, Uber, sei lá, Eats e por aí vai, né, se tem um vínculo empregatício ou não. Essa pessoa que trabalha por conta própria, seria um motorista, por exemplo, de aplicativo, um motoboy, ele pode usar a roupa à vontade, camisa, bermuda, por exemplo? Aí ele deve observar o que a empresa que gera o aplicativo diz sobre a vestimenta. Uber, Rappi, Uber Eats, enfim, cada uma vai ter sua política informando o que cada entregador ou motorista pode ou não utilizar. Se pode usar bermuda, se pode usar calça jeans. É uma situação para nós hoje, né? Até pela modernidade, né? Pelo liberalismo das pessoas dentro do ambiente de trabalho, tem empresas que são super liberais, mas pelo que a senhora está dizendo, é muita opção da empresa. Por exemplo, vamos dizer, pela nossa legislação, se chega uma pessoa, né, pedir um emprego, essa pessoa não tinha nenhuma tatuagem e tal,
Aí, de repente, aparece lá com um dragão no braço, um dragão no pescoço, o empresário, o patrão, a patroa, pode recusar esse funcionário? Não, aí já é discriminação. Quanto à tatuagem, piercing, o empregador ele não pode discriminar o empregado por conta disso. Ele não pode usar como critério de exclusão na contratação, como justificativa de não contratar ou como justificativa de demissão, o empregado ter tatuagem, ter o piercing, ter algum adereço diferente do que é considerado, entre aspas, comum. Isso é muito importante a gente frisar, né? Porque hoje é raro você passar na rua e não ver alguém com uma tatuagem, com um piercing, né? Por exemplo, um homem com um brinco, né? Virou comum, os artistas usam, né? Então as pessoas copiam. Então, esse tipo de situação, o empresário, a empresária, o patrão não pode mandar no que o cidadão, a cidadã vai colocar no seu corpo. É isso? Não, isso. E existe alguma roupa adequada para cada tipo de trabalho? Isso também faculta de norma da empresa? Ou, vamos supor, eu estou botando a minha roupinha aqui mais colada. Aí amanhã ou depois vem o patrão e diz, não, eu quero que você use paletó e gravata. Inclusive o Cardinozinho já tentaram botar o Cardinozinho, paletó e gravata. Eu posso me recusar, doutora? Não, você como empregado não pode se recusar. O empregador, ele sim tem direito de determinar o tipo de roupa que você vai usar no trabalho. Então, se antes era permitido o uso de uma roupa, vamos dizer, um pouco mais informal, e agora a política da empresa diz que você precisa usar terno e gravata, você precisa se adequar. O que não pode é a empresa determinar a loja onde vai comprar, a marca que você deve usar, isso não pode ser determinado. Mas o estilo de roupa, sim. Quer dizer, então, doutora, que pode embrulhar o Cardinozinho, né? Esqueceram. Pode sim. É isso aí. Outra situação é o corte de cabelo. Hoje em dia, a gente sabe, começa com o jogador de futebol, o atleta, artista, moicano, tem corte, tem um moicano, tem o outro que corta aqui, né? Hoje o Romão deu até um trato aqui. Esse corte é o quê, ô Charlinho? Pois bem, o corte de cabelo, também pode o patrão falar, não, esse corte aí, não, você botou uma trancinha. Não pode usar trança aqui, não. Pode se meter também no corte de cabelo? Não pode. Pode. E cor? A pintura? A pessoa às vezes pinta o cabelo vermelho, azul. Não, também não pode. Também não pode. Quer dizer, o patrão pode se meter na roupa, na vestimenta. Mas aí no próprio corpo, pelo que eu entendi, viu, doutora? Não é isso? No próprio corpo, não. Isso. A gente está passando aí por uma pandemia, muita gente está trabalhando em casa, tá? E sobre essas reuniões que eles fazem, entra por Skype, pelo WhatsApp, reunião virtual, a gente está vendo cada coisa que está acontecendo. Para essas reuniões virtuais, há regras também? Existem regras. O que tem se visto muito é uma adaptação das empresas em relação ao home office. Então, muita coisa é flexibilizada para o home office. E eu acho que agora, o que as empresas estão mais acostumadas, estão sendo criadas políticas em relação a reuniões, ao trabalho de casa. Agora sim, passado um ano já, então as empresas vêm se adaptando e eu creio que também os trabalhadores se adaptaram. Então, a partir do momento em que a empresa se dispõe a escrever políticas, a escrever procedimentos, explicando para os empregados como devem se portar no home office, como deve ser a reunião, fica mais fácil a viabilização do negócio. No caso, até teve um caso de um juiz, estava numa audiência, foi no início da pandemia, estava na audiência e, por acaso, ele deu uma levantadinha e estava de short. No caso aí, a corregedoria pode se meter num assunto desse, ou se fosse uma outra empresa, tivesse muita gente assistindo,
essas informações, poderia haver uma punição? Depende muito do que está escrito no manual, na prática da empresa. Depende, se na política tem dizendo que o juiz, para fazer audiência, precisa estar de terno, gravata, calça, é como se estivesse trabalhando lá no tribunal, lá no fórum, sim, pode haver uma punição. Outro caso que me chama a atenção é a mulher, isso já teve muita confusão. A proibição, por exemplo, do uso de um short, né, uma bermuda, ou a proibição de usar uma saia curta, ou a questão de blusa decotada. Para a senhora ter uma ideia, já teve problema até no Congresso Nacional sobre essa questão de blusa decotada. O patrão, a patroa, tá, o órgão público pode se meter nessa questão da roupa da mulher que ela usa no ambiente de trabalho? Pode. O que deve ser explicado. Por exemplo, se a empresa na política dela fala que deve ser usada roupa adequada, deve-se fazer um treinamento com os empregados para mostrar o que é roupa adequada. Mostrar que o decote talvez para aquele ambiente não seja adequado, uma bermuda, uma saia um pouco mais curta. Então, tudo vai de acordo com a conversa do empregador com o empregado. A gente está falando naquele momento que a pessoa já está empregada. Eu já consegui o emprego, já estou lá dentro do meu ambiente de trabalho. Agora, o que muda na questão se você é o empregador, né? Que muitas vezes a pessoa nem sente que foi rejeitada por conta de um fator que ele não controla. Vamos supor, eu cheguei lá, eu estou lá com o meu brinquinho, o cidadão que está fazendo a seleção não quer um homem de brinco. Ainda há esse tipo de discriminação. Eu fui com o meu cabelo que tem uma mecha vermelha, eu não quero isso não. Ou então, eu cheguei lá com uma bermuda e aí fui vetada por conta disso. Na questão da contratação, o empregador, ele pode fazer essa discriminação? Se for discriminatório, se o motivo da eliminação do candidato for porque ele tinha um cabelo diferente, porque ele tinha uma tatuagem, o candidato ele precisa comprovar, se não foi dito expressamente pelo recrutador, o candidato vai precisar comprovar que, de fato, aquela exclusão, aquela eliminação do processo seletivo foi devido a uma tatuagem, a um piercing. Precisa dar comprovação, de fato. Muita pergunta aqui sobre roupa com decote, viu? Até porque teve aquele caso, como eu disse a senhora, do Congresso Nacional. Quer dizer, o patrão, no caso, o Recursos Humanos, pode chamar a moça e falar, olha, não pode vir assim e tal, ou não é válido isso, é inclusive ilegal? Não, o que deve ser escrito uma política, um procedimento, uma cartilha, passado um e-mail para todo mundo. O que não pode haver é a humilhação, é expor a pessoa a uma situação vexatória. Isso não pode acontecer. Então, a partir do momento em que o empregado entra naquela empresa, ele precisa tomar conhecimento de todas as regras da empresa, inclusive como ele deve se vestir. E no caso, então, uma blusa com alcinha? Isso. Também vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa. Vamos supor, eu sou uma mulher, acho que eu estou todo em dia e acho que eu não preciso botar o sutiã. O Recurso Humano pode também intervir nisso? Não. Quanto a isso, não. Aí é o próprio corpo. Pelo que eu estou entendendo, quando é o corpo da pessoa, quem manda é a pessoa. Isso. Aí isso. Quando Pode falar. Que aí quando é uma roupa, aí já é uma situação que a empresa pode falar, não, a gente quer dessa maneira. Exatamente. Calçado, roupa, tudo o que for externo, digamos assim, a empresa pode estabelecer um procedimento. Então, pode usar salto, não pode usar salto, você não pode trabalhar de tênis, homem tem que trabalhar de sapato, mulher tem que trabalhar de salto. Precisa, sim, ser estabelecido quanto a isso. Agora,
se a pessoa vai usar, se a mulher vai usar uma roupa de acordo com a política da empresa. E se vai optar ou não pelo uso da lingerie, do sutiã, aí a questão é realmente pessoal. E a questão do uniforme da empresa. A empresa tem um uniforme, aí tem a marca da empresa, aí a pessoa não quer sair na rua com essa roupa, né? Como é que fica essa situação de roupa uniforme? Uniforme. A empresa, a pessoa é obrigada, o empregado é obrigado a usar uniforme. No entanto, ele não é obrigado a sair da empresa com uniforme. Nesses casos, a empresa disponibiliza um vestiário para troca. Bom, aí, tanto na entrada quanto na saída. Aí deu errado, deu ruim, né? Vamos supor, a empresa é um modo de vestir, como a senhora mesmo disse, não pode se meter na questão do corpo, é um brinco, mas aí a empresa pega e manda sem justa causa. Eu posso recorrer à justiça? Sem justa causa, pode recorrer à justiça. E se tiver como provar que houve discriminação, cabe também uma indenização por dano moral. Doutora Mariana Souza, muito obrigado aí pelas explicações. Eu que agradeço. Viu? Grande abraço.